Ok, then. Seja bem-vindo a mais esta aula de seu curso completo de inglês. Estamos falando sobre família e tem um certo grupo de palavras que nós usamos bastante quando estamos falando sobre nossa família. Usamos em muitas outras situações também. Mas vamos começar olhando em como isso encaixa dentro de nossa família. Então, eu criei um novo mind map para nós trabalharmos aqui e entender essas palavras. Mas, por exemplo, no português, quando você está contando uma história, né, você fala sobre seu irmão e ele fez isso durante o dia e ele fez aquilo durante o dia e depois ele fez tal coisa. História típica, né, sobre algo que aconteceu. Tem uma palavra que eu usei bastante, aí, umas 3 vezes, que foi essa palavra ele. E é importante, porque no português, quando você conta uma história, você fala, usamos essas palavras como ele, ela, eles, elas, nós, o tempo todo. Não falamos sempre sobre meu irmão fez tal coisa, meu irmão fez outra coisa, meu irmão depois chegou em casa. Meu irmão, tá, entendeu? Não falamos assim, um pouco estranho falar assim. No inglês é do mesmo jeito. Falamos sobre nossos irmãos, né? Sobre brother, sister, mother, father, mas usamos essas palavras como ele, ela, eles e tal. Então vamos aprender essas palavras. Deixa eu escrever aqui rapidinho para acelerar um pouco. Então, no português temos basicamente essas palavras, né? Eu poderia falar sobre tu e sobre vós e coisas assim, mas no inglês não usamos essas palavras, então não adianta aprender suas traduções porque ninguém vai usar. Essas palavras, porém, são usadas constantemente, em várias formas. Primeiro vamos olhar quais são suas traduções no inglês. Então, para ele, a tradução no inglês é he, ela, she. Eles, they. Elas, they. Nós, we. Eu, I. Você, you. Vocês, you. Então, como dá para ver, tem algumas coisas duplicadas aqui dentro. Então, por quê, né? Então, primeiro, vamos começar aqui em cima. Então, no português, existe muita distinção entre masculino e feminino, né? Homens e mulheres. Então, eles e elas. No inglês, não temos. Simplesmente não temos essa distinção. Temos uma palavra só, que é para plural, que seria they. Eles, elas. Não existe confusão, não existe nada, é simplesmente they. Mesma coisa acontece aqui com você e vocês. Mas isso é no plural. No singular existe uma diferença sim. Ele, he. Ela, she. Então, a pronúncia, né, para o português seria tipo he. Essa é realmente a pronúncia, he. E aí, she seria algo tipo she. Ou, se você quiser, she's, né? She. Algo assim. Essa é a maneira de pronunciar a palavra. She. Aí, nós temos they. Então, esse they tem o TH, que é um pouco complicado de pronunciar. Mas temos uma lição inteira sobre como pronunciar e como praticar isso, então não vou entrar em tanto detalhe aqui. Mas aqui, they é a palavra que significa eles ou elas. Depois, nós temos we, que significa nós. Aí, I, que significa eu, você, you, e vocês, também you. Existe uma história até interessante sobre por que usamos a mesma palavra para singular e plural, mas não entra exatamente nesta lição. Vamos falar outro dia. No inglês, you pode ser tanto singular quanto plural. E pronto. Você não precisa se preocupar com isso. Ótimo, vamos passar para a próxima lição.